caso de hoje aconteceu no ano de 1994, em Port Elizabeth, na África do Sul, e se trata da horripilante história de uma mulher que visitou o inferno e sobreviveu para contar a história. Eu sou a Amanda Green e no vídeo de hoje eu conto o caso de Alison Botha, uma mulher que lutou contra o pior dos males e venceu a batalha. E esse caso contém a descrição de vários fatos que podem causar gatilho em pessoas mais sensíveis, e vocês sabem que jamais seria a minha intenção fazer sensacionalismo ou chocar as pessoas. Eu vou relatar essa história com o máximo de respeito possível, mas eu já adianto que é um caso pesado, então, sem mais demora, bora pro vídeo de hoje. Alison Botha nasceu no ano de 1967 e na época em que tudo aconteceu ela tinha 27 anos. Ela morava na pacata e bonita cidade de Port Elizabeth e seus amigos familiares a descreviam como uma mulher muito forte, uma mulher muito inteligente e cheia de sonhos. Ela teve uma infância normal e depois da separação dos pais ela passou a morar com a mãe e com o irmão, e ela fez o ensino médio em uma escola tradicional, que era uma excelente escola, e Alison era uma ótima aluna e todos já imaginavam que depois de terminar a escola ela seguiria para uma faculdade renomada, mas na verdade ela queria ver o mundo e conhecer outras culturas. Então depois de terminar o ensino médio ela viajou por 4 anos e quando retornou para a África do Sul ela começou a trabalhar em uma agência de seguros, onde era considerada muito inteligente e cheia de potencial. E ela tinha muitos sonhos para a carreira, mas na verdade o maior de seus sonhos era a maternidade. Ela queria conhecer o grande amor da vida dela e ter pelo menos 2 filhos. E todos esses sonhos foram quase interrompidos quando na madrugada do dia 18 de dezembro de 1994, o destino de Alison se cruzou com o mal e tudo se desenrolou de uma forma extremamente chocante. Nessa época, Alison já era uma mulher de 27 anos que morava sozinha em seu apartamento e ela tinha tido um ótimo dia com os amigos na praia que ficava próximo à sua residência, e depois todos seguiram para casa dela e continuaram socializando por ali. Já era mais ou menos 1 da manhã quando uma das amigas da Alison decidiu ir embora e, preocupada com a sua segurança, ela resolveu levar essa amiga em casa. E na vizinhança em que a Alison morava, as vagas de estacionamento não eram fixas. A preferência era de quem chegasse primeiro. Então naquela madrugada, quando ela retornava para o seu apartamento, alguém já tinha estacionado na vaga que ela tinha costume de usar, então ela precisou estacionar o seu carro numa vaga que ficava mais afastada. Isso não foi motivo de preocupação para ela. Ela estacionou na vaga que estava disponível e ela virou as costas para pegar alguns itens que estavam no banco de trás, e quando ela virou de novo, ela percebeu a silhueta de um homem que estava perto da porta do seu carro. E ela não teve nenhum tempo de reagir ou pensar em nada, porque esse homem tinha uma faca e o obrigou a passar por banco de passageiros. Então ele entrou no carro e começou a dirigir. Estava bem escuro, mas ela conseguiu ver o homem bem de perto. Ele era um homem magro e alto, e assim que ele tomou o controle do carro, ele disse que não machucaria a Alison. Ele disse que precisava do carro por apenas 1 hora e que tudo ficaria bem com ela. Ele disse que uma pessoa tinha roubado sua televisão e também o devia dinheiro, e por essa razão ele precisava do carro dela, mas que depois que tudo ficasse resolvido, ele devolveria o carro e a Alison ficaria sã e salva. E a Alison pensou que já que o homem queria apenas o carro, ele poderia deixá-la num posto de gasolina ou numa praça pública, mas o homem insistiu, dizendo que precisava da presença dela, que ela seria testemunha de tudo que aconteceria nessa cobrança de dívida que ele estava planejando. Ele continuou dirigindo, no meio do caminho ele parou o carro e um segundo homem entrou. Esse homem foi descrito como uma pessoa de olhar maligno e que mantinha uma expressão muito fria, como se estivesse morto por dentro. Ela foi levada por um terreno baldio que ficava bem afastado de tudo, e assim que pararam o carro, os homens já revelaram que tinham intenção de ter relações sexuais com a Alison e ainda perguntaram se ela resistiria. E como já se sentia completamente dominada, ela respondeu que não iria lutar, porque naquele momento a jovem só pensava em sair viva dali. E a partir daqui eu vou começar a descrever as coisas horríveis que aconteceram com a Alison, então você ainda tem a oportunidade de parar esse vídeo e assistir alguma coisa mais leve. Depois dessa breve conversa, eles começaram a estuprá-la repetidamente. E durante o intervalo desse horror todo, os homens começaram a conversar e deixaram os seus nomes escaparem. O homem que dirigia o carro se chamava Franz e o outro se chamava Tianos. E eles voltaram a estuprar a Alison, e depois que estavam satisfeitos, um dos homens começou a estrangulá-la, que implorava para que eles não a matassem. E enquanto a estrangulava, um dos homens pediu desculpa com um ar de desdém. E Alison perdeu a consciência com o estrangulamento, mas continuou viva. Então os homens começaram a esfaqueá-la. Ela recebeu em torno de 37 facadas no abdômen. Então eles achavam que ela já estava morta e começaram a se preparar para ir embora.
mas antes de deixarem o local, eles perceberam que a perna dela ainda estava se movendo, então a segunda etapa de horror se iniciou naquele momento. Um dos homens esfaqueou seu pescoço aproximadamente 17 vezes, o que fez com que ela quase perdesse a cabeça. Eles então deixaram o local sem qualquer esforço nem para ocultar o que tinham feito, mas de forma inexplicável, Alison ainda continuava viva e recuperou a consciência. Nesse momento ela sabia que tinha que decidir entre permanecer deitada esperando a morte ou levantar e procurar ajuda. E ela decidiu pela vida, então ela começou a rastejar tentando chegar até a estrada, e nesse momento ela sentiu algo fofo e molhado no seu abdômen e percebeu que eram os seus intestinos. O ataque tinha sido tão brutal que os intestinos da Alison estavam expostos. Além disso, ela ouviu um barulho de vento muito alto, mas na verdade aquilo era a própria respiração dela, porque com a brutalidade das facadas, a garganta dela foi praticamente destruída. Porém, milagrosamente, uma das facadas abriu uma passagem de ar na sua traqueia, que possibilitou que ela continuasse respirando. Nesse momento, a Alison teve várias experiências que a ciência não explica muito bem. Ela teria tido uma experiência fora do corpo, que basicamente significa que a sua consciência se separou da carne, que ela podia ver o seu corpo deitado no chão. E ela sentia que estava prestes a morrer, então ela decidiu escrever os nomes dos homens que fizeram aquela maldade com ela no chão e também escreveu uma mensagem para a mãe dizendo que a amava, para que as pessoas que encontrassem o corpo pelo menos tivessem uma pista de quem fez aquilo com ela, e para que a mãe soubesse que até nos últimos momentos de vida a Alison estava pensando nela. A Alison continuou rastejando, mas percebeu que não estava se movendo rápido o suficiente, então ela decidiu juntar um pouco de energia que ainda tinha para levantar e caminhar. Mas quando ela levantou, ela sentiu uma sensação muito estranha, como se pudesse ver o que estava acontecendo atrás dela, mesmo olhando para frente. E ela levou alguns momentos para entender que a cabeça não estava se apoiando no seu pescoço, que na verdade com a violência dos golpes ela foi quase decapitada e a sua cabeça estava simplesmente caindo. Então ela segurou a cabeça com uma das mãos e com a outra mão ela segurava os intestinos. E inacreditavelmente ela chegou até a estrada, e quando ela chegou na estrada ela simplesmente desabou e ficou esperando que algum carro passasse e a socorresse. Então ela viu que um carro passou, mas esse carro não parou, e pouco depois outro carro passou e dessa vez ele parou, e dentro do carro estava um estudante de medicina veterinária que estava de férias na cidade de Port Elizabeth, e apesar de estar completamente chocado com a situação, ele ajudou a Alison e a manteve consciente até a chegada da ambulância. E existem relatos que dizem que a ambulância demorou em torno de 45 minutos para chegar. Outros lugares dizem que levou mais de 1 hora até 2 horas. Mas, de novo, milagrosamente, a Alison estava viva quando chegou ao hospital. E os médicos responsáveis pelo tratamento da Alison disseram que jamais tinham visto alguém naquele estado e não conseguiam explicar como ela ainda estava viva. Vários órgãos da Alison estavam expostos, então antes de serem postos novamente dentro do corpo dela, esses órgãos precisavam ser lavados, então ela passou por esse processo. Os médicos disseram que era praticamente impossível que ela se recuperasse, mas que se isso acontecesse, ela não poderia mais engravidar, pois ela levou muitas facadas na região do abdômen, então o sonho da maternidade até então estava cancelado. Os médicos ficaram perplexos ao descobrir que nenhuma das artérias essenciais dela tinha sido atingida pelas facadas e que algumas facadas, na verdade, foram responsáveis pela sobrevivência dela, porque elas abriram caminho para sua respiração. É difícil de acreditar, mas a Alison sobreviveu a isso tudo e ficou 3 semanas entubada sem ser capaz de respirar sozinha. E nesse tempo a polícia visitou o hospital para que ela pudesse identificar os agressores, porque eles acreditavam que ela morreria em breve, então eles queriam essa informação antes da sua morte. E eles mostraram várias fotos de suspeitos e pediram para que ela apontasse os que se assemelhavam um pouco com os bandidos. E eles disseram que não tinha pressão, que ela só precisava dar umas características gerais, mas a Alison tinha certeza e sabia exatamente quem eram os homens assim que viu as fotos deles. Ela identificou os dois e, como se não bastasse, ainda escreveu os seus nomes num pedaço de papel, deixando claro que sabia quem eram os homens que tinham cometido aquele ato cruel contra ela. Mas a polícia acreditava que isso não era o suficiente e queriam que a Alison
verbalizasse essa acusação. Mas ela estava entubada e não podia falar, e os médicos tiveram que dar uma autorização que ela tirasse o tubo para verbalizar essa acusação. Assim que o tubo foi retirado, ela falou com todas as letras os nomes dos agressores. E eles já eram conhecidos da polícia por outras acusações de estupro, inclusive uma dessas acusações envolvia uma mulher grávida. Os homens foram localizados e depois de saberem que Alison tinha sobrevivido, eles confessaram o crime alegando serem satanistas e que estavam possuídos por demônios na noite em que tudo aconteceu. E contrariando todas as expectativas, a Alison se recuperou e mesmo depois do trauma e da depressão profunda que caiu, ela teve 2 filhos saudáveis, realizando assim o sonho de ser mãe. E ela se tornou um símbolo de superação, chegando a receber mensagens do presidente da África do Sul, que na época era o Nelson Mandela. Os 2 agressores continuam presos e um deles chegou a passar por um exorcismo e disse que depois disso ele se tornou outra pessoa. E quando eles estavam para lançar o documentário em 2015, ele foi procurado para dar entrevistas, mas ele disse que só daria entrevistas se a Alison assinasse uma carta perdoando e se parte do lucro fosse para ele. Então é claro que a Alison recusou essa proposta e ele não apareceu dando entrevistas no documentário. E hoje em dia a Alison ainda viaja ao mundo levando uma mensagem de superação às pessoas que precisam ouvir. Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que não tenha chocado vocês. Eu volto na semana que vem com outro caso. Não se esquece de dar like e compartilhar esse vídeo para que assim outras pessoas possam ver também. Então vamos lá. Muito obrigada por assistir até aqui. Um abraço, beijo, tchau, tchau, bye, bye.